parte da liderança, eu vou esquecer os nomes, e aí alguém vai ficar magoado depois, não vai adiantar. Mas eu agradeço a Deus por cada um, pelos membros. Aqui essa igreja tem uma característica, mas todo mundo aqui gosta de servir, né, rapaz? Eu chego aqui, sempre tem um lá na porta, fazendo, correndo. É muito bom ver isso. E eu sei que agora Deus vai levar essa igreja a um outro patamar, a um outro nível, a uma nova dimensão, uma nova unção, um novo tempo, um mover novo de Deus. Pode dizer amém? Agradeço a Deus em especial pela vida do Lion, pastor Lion e a Poliana e o Caleb, que Deus trouxe para cá. Tem 7 meses? 7 meses que eles estão aqui. E eu agradeço a Deus porque sei que Deus está fazendo, né? A gente está, talvez eu não tenha vindo aqui muito, mas estou direto perguntando, e aí, como é que está, tal, recebendo as boas notícias. E sei que desses 7 meses para cá, muita coisa boa começou a acontecer, e eu quero dizer para vocês que é só o começo, né? De um tempo novo, preparando para esse 8º ano que se começa agora. Então, olha só, Deus deu Isaac para o Abraão. Como eu disse, quando ele fez 8 anos, o Abraão deu uma festa. E você vai ver que o Abraão dá para Ismael um monte de presente. A Bíblia diz assim: deu para Ismael presentes, para Isaac deu tudo. Porque aquele que tem paternidade, aquele que é filho de Deus, aquele que é a promessa, ele recebe tudo de Deus. Então quero profetizar na sua vida, como igreja do Senhor, que Deus vai fazer tudo o que Ele planejou na sua vida. Nada vai ficar para trás. Posso ouvir um amém empolgado? Olha, hoje é noite de festa, irmão. Estamos aqui para comemorar o 7º ano da igreja, agradecer, louvar, mas é noite de festa. Amém, irmãos? Tá, hoje nós vamos fazer de conta que nós somos crente pentecostal. Tá bem? Vamos falar amém, aleluia, glória a Deus, vamos empolgar, porque senão, irmãos, eu não vou deixar vocês sair para comer aquele churrasco que está pronto ali, não. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: a festa não acabou. Não, mais forte, diga: a festa não acabou. Vamos ler comigo então, João capítulo 2. João capítulo 2. Eu sei que vocês conhecem essa passagem, mas eu gostaria de pedir para ler. A Camilinha sempre põe aqui para nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, ou 12. João capítulo 2, a história das bodas de Caná da Galileia. A festa não acabou, está só começando. Fala de novo para esse irmão: a festa não acabou, está só começando. Está só começando. Talvez você está pensando assim: bicho, você está falando de hoje à noite? Estou falando de hoje à noite também. Mas eu estou falando que servir a Deus é uma festa. Irmãos, como é bom. Hoje eu vim com a camisa lá de Moçambique. Nós chegamos de lá semana passada, e eu vim com essa camisa para agradecer os irmãos aqui, Laio. Quero agradecer todo mundo aqui na igreja. Quero agradecer os irmãos que nos ajudaram, oraram por nós, nos guardaram em oração, intercedendo pela nossa vida, a equipe que foi, o pastor Rogério que foi comigo, mas a Nayara estão aqui. Não foi uma viagem fácil, mas o Senhor nos levou e nos trouxe debaixo da sua graça. Obrigado por aqueles que ofertaram, né? O João, o Paulo, ele nos ajudou muito nessa viagem. Muito obrigado, que Deus abençoe e multiplique na vida da igreja lá. Obrigado muito por todo mundo ter se envolvido na oração, na contribuição. E não vou te dar essa camisa que ela vai ficar larga para você. E também porque eu ganhei ela lá, né? Senão eu até te dava. Mas o pessoal até está falando: mas você abandonou o xadrez? Eu falei: não, eu estou usando a roupa lá de Moçambique para os irmãos lembrar deles e agradecer ao Senhor por isso. Nós estamos num período de jejum de 21 dias. Hoje nós estamos encerrando o período de abstinência de sal. 6 dias. Muitos irmãos me falaram: olha, esse foi o pior jejum que eu já fiz na minha vida. Não sei vocês, mas para mim é um jejum horrível. Eu prefiro fazer jejum só na água do que do sal. Mas eu sei que Deus queria nos ensinar muito sobre isso. Em primeiro lugar, que a nossa vida sem o Senhor não tem graça. Por isso eu falei para você no começar essa semana, para você ver que você pode ter tudo,
Você pode ter picanha, você pode ter arroz, você pode ter feijão, você pode ter estrogonofe, bife à parmegiana. Se não tiver sal, é sem graça. E na sua vida pessoal, né, isso é uma maneira de simbolizar para a gente aprender um princípio. Na sua vida pessoal, você pode ter dinheiro, você pode ter diploma, você pode ter carro, você pode ter esposo, marido, filho, você pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, não tem graça. Então, em primeiro lugar, jejum é para nos ensinar isso. Em segundo lugar, é que nós somos o sal. Eu até ia pedir para a gente jejuar da luz também, mas eu sei que ia dar problema, porque a gente ia se machucar muito sem luz, né? Tropeçar no escuro dentro de casa, meu Deus, ia ser uma loucura. Então, ficou só no sal. Vocês estão achando que foi ruim? Podia ser pior. Então, mas a ideia era que você entendesse o seguinte: se nós somos o sal, e se nós não formos o sal, a vida das pessoas que convivem conosco nunca encontrará verdadeira alegria. E se nós não formos o sal que salga, a Bíblia diz que esse sal deve ser jogado fora. Os romanos tinham mania de jogar esse sal na estrada, o sal que não tinha sabor, o sal que era insípido, eles jogavam na estrada. Porque para não nascer capim, para não nascer mato, não nascer erva daninha. Olha, irmãos, quando você não serve para o propósito de Deus, você só serve para ser pisado. Você só serve para gerar morte na vida dos outros. E os cristãos, nós precisamos entender que nós somos o sal dessa terra. Há muitas pessoas indo para o inferno, há muitas pessoas caminhando a passos largos para as trevas, porque nós não temos sido o sal e a luz que a Bíblia nos ensina. Então essa semana também é para nos despertar sobre isso. Nós precisamos ser sal, lá onde nós trabalhamos, lá onde nós servimos, com os nossos vizinhos, em casa, com a família, com os parentes, na escola, aonde Deus te colocar. Enviado nós não somos só quando vamos a outra cidade pregar, a outro país. Enviado você é quando você sair dessa porta para fora. Quando você sair dessa porta para fora, ou você está sendo enviado para a sua casa, ou você está sendo enviado para o seu trabalho, para a sua escola. Todos nós, de alguma forma, Deus nos envia. Para quê? Para sermos sal e luz. Não é à toa que o nome da nossa igreja é Luz para os Povos. Não é à toa que o nosso slogan é transformando o mundo uma vida de cada vez. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós não podemos ser esses crentes mole que só frequentam a igreja domingo, não. Nós estamos fazendo 7 anos aqui, vai começar o 8º ano, e Deus tem um propósito. Chegou a hora de alargar as tendas dessa igreja, chegou a hora de mudar as estacas de lugar, porque Deus está começando um propósito novo, mas isso não é mágica. Isso não é igual chuva, que cai do céu, você não sabe o dia e a hora. Isso depende da nossa postura e posição. Nós estamos no jejum de 21 dias, orando por 4 pessoas, porque nós vamos começar a partir do dia 25, um propósito de evangelismo, Serrinha, Hidrolândia, todas as igrejas que nós cobrimos, todos nós precisamos saquear o inferno e povoar os céus. Eu ouvi uma palavra profética de um homem de Deus, Bill Johnson, e ele estava dizendo que nos próximos 5 anos, 1 bilhão de pessoas se converterão na terra. Ele estava dizendo que a estatística que os americanos fizeram é que por dia 200 mil pessoas estão se entregando a Jesus. Eu não quero ficar de fora disso, você quer? Então nós precisamos pregar o evangelho. Porque as pessoas não vão converter aí só porque passou ali e leu o nome Igreja Luz para os Povos, ou porque ficou sabendo que o pastor daqui é bonito, que a pastora daqui é bonita, que o povo daqui é jóia. Não, nós temos que ir atrás e pregar o evangelho. Só que antes nós precisamos orar. Então, em primeiro lugar, nós estamos encerrando hoje o jejum de 6 dias no sal, para entendermos que nós somos o sal da terra. E amanhã, a partir de hoje, meia-noite, nós começamos um jejum de açúcar. Tudo que é doce, inclusive adoçante. E já tem uns irmãos querendo me matar, lá no Serrinha. Como é que eu vou fazer para tomar o café? Toma sem açúcar. Mas sem açúcar é ruim. Pois é, você tem que entender o que significa isso. Tem irmãos lá, mas disse, eu não consigo. Cadê o Cleidivan? O Vanduil, tem um discípulo que ele não consegue. Todo dia na casa dele tem que ter sobremesa, tem que ter doce. Come uma fruta, come uma jaca,
Uma melancia. Não, mas, meus irmãos, o doce fala da tentação. O doce fala da tentação. E se tem uma coisa que Jesus nos exortou, ele disse: olha, vigiai e orai para não entrar em tentação. A tentação, ela vem para todo mundo. Se nós não soubermos, como cristãos, filhos de Deus, nos posicionar, nós sempre vamos ser pegos pela tentação. Então o sal era para nos ensinar que nós somos o sal e que nossa vida não tem graça em Jesus. E nesse período do sal, eu recebi um monte de mensagem: Deus está falando, estou aprendendo isso, irmão chorando, testemunho duro, foi muito joia. Mas teve uma pessoa que falou um negócio assim para mim que me preocupou. Ela falou assim: sabe que eu já estou acostumando? Eu já estou acostumando a ficar sem sal. Já estou acostumando a não comer sal. Sabe que quando você fica sem estar na presença de Deus por um tempo, você acostuma? Esse é o problema. A apostasia é algo que faz a gente acostumar. Comodismo faz a gente esfriar. O sal, ele tem muitas funções. O sal, ele preserva, o sal, ele purifica, o sal, ele gera sede. Mas lá, eu morava na Europa, nós morávamos numa cidade que nevava muito. E sabe o que eles faziam para derreter derreter a neve na rua? Jogava sal, porque o sal também acaba com a frieza. O sal é para despertar o crente frio dentro da igreja. O sal é para acabar com aquela frieza espiritual que muitos, nos dias de hoje, estão sendo tomados. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou te fazer 3 perguntas aqui, eu quero que você preste atenção antes de responder. Daqui a pouco eu entro no tema que eu vou compartilhar com vocês. Eu vinha para cá comentando, acho que com o Samuel, a respeito de Paulo, quando ele chegou em Troade. Ele começou a pregar às 6 horas, meia-noite o Eutico morreu, ele orou, ele ressuscitou, ele foi até às 6 da manhã. Então não se preocupem, nenhum Eutico está aqui, então não vai morrer ninguém. Mas deixa eu te fazer 3 perguntas. João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia. Obrigado, irmã, muito obrigado. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você falar para mim que você é filho de Deus com aquela empolgação sua, eu vou falar que você não é não. Quantos aqui são filhos de Deus? Bem, então por que você está vivendo como órfão? Se você é um verdadeiro filho de Deus, por que você tem vivido como órfão? Alguém que não tem comunhão com seu pai. Alguém que não gasta tempo com seu pai. Ou por acaso você é filho de pai separado. Que o seu pai te vê de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Guarda compartilhada. Talvez você é filho de Deus, mas é de guarda compartilhada. De segunda a sexta é com vocês. Domingo, vou lá ver meu pai. João capítulo 15, versículo 11. Está escrito assim: sem mim, nada podeis fazer. E a segunda pergunta é: se sem ele nós não podemos fazer nada, por que você está fazendo tudo sem ele? Porque tem muita coisa que os crentes estão fazendo que o Senhor não mandou você fazer. Não tem nada a ver com Deus. São seus planos, sua vontade, suas escolhas, suas consequências. Bispo, hoje é festa. Irmãos, nós estamos deixando de ser bebezinho, criança, para pegar um outro nível de maturidade. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Antes de comer o churrasco e celebrar, nós temos que refletir. Se sem ele nós não podemos fazer nada, o que é que realmente nós estamos fazendo com ele, para ele? A pior coisa na vida de um crente é quando ele começa a fazer coisas que Deus não mandou e dá certo. Essa pessoa logo sai dos caminhos do Senhor. Então o nosso problema não é o fracasso.
O nosso problema não é a derrota. O nosso problema não é a perda. O nosso problema não é a dificuldade. O nosso problema é o sucesso. É justamente o sucesso que faz a gente perder o foco. É quando as coisas vão dando bem, é quando as coisas estão indo bem, esse é o nosso objetivo, que elas vá bem, quando nós mais somos tentados, distraídos, seduzidos e perdemos o rumo. Nós estamos aqui hoje comemorando 7 anos de um projeto que Deus tem abençoado, graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos e por tudo que tem acontecido. Mas se está dando certo, isso me preocupa. Ué, bicho, você gosta de coisa errada? Não. Você gosta de problema? Não. Mas é quando nós devemos estar mais atentos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O texto que eu pedi para vocês abrir, quando a gente foi começar, João capítulo 2, conta a história de uma festa. Vou ler o texto e nós vamos comentar sobre ele rapidamente. Versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Se você puder, abra, se não acompanhe aqui. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os teus olhos um minuto e peça a Deus para falar com você nessa noite. Pai, que o teu Espírito possa ministrar ao nosso coração. Eu te peço a Deus que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, fale com cada um de nós de uma maneira especial. Meus irmãos, nessa noite, eu queria que você pensasse nisso. A festa não acabou porque veio uma dificuldade. A festa não chegou ao fim porque veio uma necessidade. Porque veio uma luta, porque veio uma resistência ou porque não foi como planejado. Nós, às vezes, fazemos planos e muitas vezes eles não terminam como a gente queria. Nós muitas vezes traçamos algumas estratégias, elas não acontecem como a gente pensou. Mas não é por isso que a festa acabou. Não foi por isso que terminou. O texto diz que esse casamento tinha sido preparado, tinha todos os elementos que precisava para ser uma festa normal, correta. Eles tinham comprado bom vinho, eles tinham contratado um mestre-sala, o noivo e a noiva se prepararam, inclusive convidaram Jesus para a festa, que é o essencial. Convidaram também os discípulos de Jesus, a família de Jesus, todo mundo estava lá. Mas isso não evitou que eles passassem por uma dificuldade. Isso não impediu que eles passassem por uma necessidade. Muitas vezes nós, como cristãos, pensamos que se nós fizermos tudo que foi falado, nós não vamos enfrentar luta nenhuma, nós não vamos passar por dificuldade nenhuma.
Muitas vezes nós pensamos, se a gente seguir o script, se a gente seguir aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, então tudo vai dar certo, nós nunca vamos passar por dificuldade, nós nunca vamos adoecer, nós nunca vamos ter luta, nós nunca vamos ter perda, nós nunca vamos... Pelo contrário, irmãos. Estas coisas não nos garantem que pode dar errado ou pode ser uma luta difícil em determinadas fases. O que nos garante que no final vai terminar bem é a presença de Jesus. O que nos garante que vai terminar bem não é tanto o plano, não é tanto a aquisição, não é tanto a estrutura, mas a presença do Senhor. O fato dele estar ali, o fato de nós podermos falar com ele, o fato de nós ouvirmos o Senhor diariamente, é a única garantia que nós temos, que pode até começar mal, mas vai terminar bem. A história desse casamento diz que ele começou bem, no meio do casamento, tudo caminhou para terminar mal. Nessa época, um casamento que acabava o vinho virava um mau agouro, virava um problema. As pessoas começavam a falar mal, começavam a fazer comentários negativos, começavam a fazer coisas erradas. Aquilo se tornava uma maldição. Esse casamento tinha tudo para terminar mal. Começou bem, tinha tudo para terminar mal. Tem muita gente que começa bem, irmãos, termina mal. Tem muita gente que começa na empolgação, começa no ânimo, começa naquele jeito, começa confiando em si mesmo. Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim, Eclesiastes 7, 8, diz assim, vamos ver se as meninas acham para mim aqui: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Sabe o que o Salomão está dizendo aí para nós, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, mesmo que comece mal, é melhor terminar bem. Melhor do que o começo é o fim. Melhor do que o início é o final. Então, como começa é importante, mas como termina é mais. Nós estamos comemorando 7 anos dessa igreja. Não estamos terminando, nós ainda estamos no começo. Mas se a gente não prestar bem atenção, nós, ao invés de edificarmos algo que vai glorificar a Deus, como foi aquela festa de casamento, podemos estar edificando algo que daqui a pouco vai envergonhar o nome do Senhor. Eu conheço muitas igrejas que fecharam. Eu conheço muitas igrejas que esfriaram. Eu conheço igrejas que estão indo a trancos e barrancos. Mas começou bem, irmãos. Começou lá em cima, começou lotado, começou com isso, começou com aquilo, começou com tudo dando certo. Olha, se você olhar para a Bíblia, você vai ver muitos exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Vou te dar um exemplo, Saul. Saul começou muito bem, irmãos. Saul, ele era um camarada que orava, ele estava no meio do reteté, ele estava lá no meio do povo orando, os homens orando, veio uma unção, veio o Espírito de Deus, eles foram tomados, o Saul começou a profetizar. Ele começou bem, ele era um homem cheio do Espírito, ele ficava lá cuidando da bagagem, ele era um homem humilde, ele era servo. Saul começou muito bem. Quando ele começou, todo mundo admirava ele era grandão, forte, ele era um bom guerreiro. Tanto começou bem que foi o povo que pediu para Samuel: unge Saul como rei. Ele começou bem, irmãos, mas antes de completar 1 ano de reinado, ele se perdeu. E ele terminou mal. A vida de Saul é um exemplo de alguém que começou muito bem e terminou muito mal. Quer um outro exemplo na Bíblia? Judas. Judas começou muito bem, meus irmãos. Ele se tornou um discípulo seguidor de Jesus. Ele foi um dos que Jesus disse: deixa tudo, vem e segue-me. Ele se tornou um dos 12 apóstolos. Esse Judas que hoje nós sabemos, traiu Jesus. Esse Judas que vendeu Jesus, ele começou, sabe como? Sendo enviado com 70, expulsando demônio, entrando nas casas, orando com o enfermo, falando em línguas. Começou bem. Muitos começam bem como Judas, mas o Judas terminou mal. Terminou mal porque o dinheiro falou mais alto, a vaidade falou mais alto. O Saul terminou mal porque a arrogância dele falou mais alto. Às vezes nós paramos para comemorar algumas vitórias, irmãos, mas nós devíamos, antes de comemorar, refletir. Porque não é porque Deus tem abençoado,
não é porque muita coisa tem dado certo que nós não precisamos de melhorar, que nós não precisamos de crescer. Festa é muito bom, mas não é para gerar em nós comodismo, não é para gerar em nós aquele sentimento de prostração. Sim, tem que gerar no nosso coração o senso do dever cumprido, mas também tem que dizer: agora tem um novo degrau, agora tem uma nova meta, agora há um novo nível, agora nós vamos subir para uma outra dimensão, agora nós precisamos entender que o Senhor está nos levando a um novo lugar. E quando Deus nos muda de degrau, Ele muda também a unção, porque muda a resistência do diabo. Todas as vezes que nós celebramos uma vitória, e nós estamos celebrando aqui 7 anos de conquista, 7 anos de igreja nesse lugar, é uma história vitoriosa, pode saber, os demônios que foram enviados do inferno para resistir a essa igreja, eles voltaram para o inferno hoje. E amanhã vem os da outra fase, que são muito diferentes desses que estavam aqui. Nós vamos celebrar uma vitória, nós vamos celebrar o 7º ano, glória a Deus, Deus tem feito, e esses capetinhas tudo voltaram para lá. Mas amanhã chega uma nova remessa, porque os que chegam foram porque não conseguiram, não tiveram êxito, glória a Deus por isso, e os que virão serão de outra dimensão. Isso não é uma praga, isso não é uma profecia negativa, isso é uma exortação para abrir os seus olhos. Se nós queremos subir um degrau, nós precisamos mudar a nossa postura. Eu fui numa igreja outro dia, e o pastor tinha assumido a igreja, não tinha muito tempo. Você sabe quem é o pastor que eu estou falando. E quando chegou lá, foi uma festa só. Quando esse pastor foi para essa igreja, foi uma festa só. Todo mundo recebeu ele muito bem, que alegria e tal. Mas não durou um mês. Falaram que o pastor começou a distribuir as tarefas, o irmão já começou: pastor, eu não vou poder. E o outro já virou: pastor, estou ocupado com o meu negócio. E o outro já virou: pastor, eu tenho que ir lá ver minhas vacas, não sei aonde. E o outro já virou: pastor, eu estou com um negócio de meu empreendimento e tal. E sabe, ele falou para mim, tinha um mês que eu estava lá, e toda aquela liderança que fez aquela festa, celebrou, já tinha sumido. O nome de todo mundo lá no papel, de liderança, de diretoria. Mas daí a pouco já não tinha mais ninguém disposto. Ainda bem que não é essa a história da igreja aqui de Hidrolândia. Ainda bem que não é assim aqui. Ainda mais que agora nós vamos subir um degrau. Ainda mais que agora nós fechamos um ciclo e entramos no outro ciclo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala do rei Uzias. Ele começou tão bem, irmãos. Uzias se tornou um dos melhores reis, mas ele terminou tão mal, irmãos. Queridos, nós não podemos permitir que o sucesso inicial nos faça pensar que já ganhou, que está tudo pronto, que não tem que fazer mais nada. Paulo tinha um discípulo querido chamado Demas. A Bíblia fala desse homem caminhando com Paulo. De repente o cara abandonou Paulo e virou as costas e voltou para o mundo. Você deve conhecer alguém assim. Tomara que isso não aconteça conosco. Tomara que a arrogância do Saul não nos tome. Tomara que a ganância do Judas não nos pegue. Tomara que a incoerência do Urias não venha nos dominar. Tomara que essa sedução das coisas naturais, como aconteceu com Demas, também não venha nos pegar. Essas são histórias de pessoas que começaram bem, mas elas, num dado momento, elas se deram mal. No livro de Gálatas, Paulo deixa uma palavra que diz assim: admiro muito vocês, porque vocês estão passando tão rapidamente daquele que chamou vocês da graça para outro evangelho. Outro evangelho. Se tem uma coisa que a igreja precisa ser, é fiel à palavra. Tomar muito cuidado com os modismos. Nós estamos numa época de uma influência de coach, de prosperidade, de teologia de não sei o que, de não sei da onde, e muita gente querendo fazer sucesso, corre para esses negócios. Meus irmãos, a palavra, a Bíblia, é sempre o nosso norte, a nossa bússola, o nosso mapa, o caminho. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala de uma igreja que começou muito bem e terminou mal. Olha, essa igreja, eu vou te falar só quem eram os pastores dessa igreja. Atos capítulo 18, 19, nasce a igreja em Éfeso.
Quem começa ela? O apóstolo Paulo. Ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Ele começa essa igreja começa debaixo de um batismo do Espírito Santo. Ele chega lá em Éfeso, ele encontra 12 homens reunidos, e ele diz assim: vocês por acaso foram batizados? Eles dizem: fomos. E vocês foram batizados no quê? No batismo de João. Eram os caras santos, arrependidos, não tinha pecado na vida deles. E vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem ouvimos falar. Nem ouvimos falar. Eles eram batizados, viviam em santidade, não tinham pecado, mas não tinham experiência com o Espírito Santo. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. Ali nasceu a igreja em Éfeso. Paulo pastoreou essa igreja. Ele começou a igreja, foi na viagem, voltou, ficou 2 anos lá. Depois, sabe quem ficou lá? Apolo, o mestre dos mestres. Se Paulo era o cara da teologia, Apolo era o cara que botava o Paulo no chinelo. Depois, Timóteo, esse que substituiu Paulo, se tornou o pastor de Éfeso. E depois, João. Samuel foi fazer uma cirurgia na Turquia, eu estava com ele, e o camarada lá me chamou para ir. Falou: você não quer ir em Éfeso? Eu: o quê? Éfeso, aqui pertinho. O que é? Éfeso da Bíblia. Você tem certeza? Vamos lá, eu te levo lá. Inclusive eu te mostro a casa da Maria, a mãe de Jesus, porque o João trouxe ela para cá e fez uma casa para ela. Está lá a casa até hoje, irmãos, para provar que o João foi pastor daquela igreja. Olha, Paulo, Apolo, Timóteo e João. Essa igreja não foi fraca de pastor, não. Mas sabe como é que terminou essa igreja? Apocalipse capítulo 2 e 3. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Foi assim que terminou a igreja de Éfeso. A casa da Maria está lá, a casa do João está lá, mas não existe mais igreja em Éfeso. Começou bem, meus irmãos. Começou uma maravilha. Então o negócio não é tanto como começa, é para que rumo nós estamos indo, para que lado nós estamos tomando. Você vai dizer: nossa, bispo, mas você está pessimista, você está falando só de gente que começou bem e terminou mal. Tá bom, então eu vou falar de gente que começou mal e terminou bem. Então eu vou falar para você de gente que começou mal e terminou bem. Moisés começou mal. Ele, quando ele acordou para a vida com 40 anos, né, aquele bebezão tratado a Todd, criado lá no palácio, demorou a virar homem, né? Filho da filha do faraó. Então só Nutella é o que tinha lá no palácio. De repente um dia ele descobriu que ele era hebreu e viu um egípcio judiando um hebreu, foi lá tentar resolver, matou, virou assassino. Começou mal, teve que fugir. 40 anos de exílio, fugindo para não morrer. Começou mal. De repente Deus chama ele e dá uma missão para ele. Você vai libertar o meu povo, você vai tirar o meu povo lá da escravidão, e você vai ser usado para isso. Meus irmãos, ele cumpriu o propósito. Terminou bem. O povo foi livre, o povo foi liberto. Ele viu a terra. Ele não entrou na terra, mas ele viu a terra. Aliás, teve um pastor que me questionou: Moisés entrou ou não entrou na terra prometida? Quando esse pastor me questionou, eu falei: meu irmão, essa parte teológica nós podíamos pedir ajuda para os universitários, pastor Rogério, que é o diretor do seminário, pastor Carlos, né? Eu falei assim: por que você está falando isso? Ele falou assim: eu provo para você que Moisés entrou na terra prometida. Eu falei: não, a Bíblia diz que ele só viu, querido, ele só viu, e ele morreu, o anjo escondeu o corpo dele, nunca achou o corpo. Não, eu provo. Aí ele pegou Mateus capítulo 9 e foi falar do monte da transfiguração. Quem estava lá no monte da transfiguração? Moisés, está escrito. Eu disse: então ele entrou. Então ele entrou, estava lá no Jerusalém. Eu falei: ô Jesus, quando o camarada quer ser herético, é fácil. Moisés começou mal e terminou bem, meus irmãos. Quer ver outro que começou mal pra caramba e terminou muito bem? O apóstolo Paulo. Começou mal, o cara era um assassino, perseguidor, judiava do povo, mandava matar, deixava os homens estuprar, torturar as pessoas, queimar vivo quem não negasse Jesus. Esse era o papel do Saulo. Mas ele se converteu, irmãos, e ele firmou em Cristo. Ele foi discipulado, ele foi preparado, e ele terminou bem. 12 das epístolas que nós temos aqui, 13 das epístolas que nós temos aqui, foi o Paulo que escreveu, meus irmãos. Terminou bem.
Quer ver um que começou mal, foi vivendo uma vida mal, de mal a pior, de mal a pior. Na última hora ele terminou bem, ladrão da cruz. Começou mal e terminou bem. Jesus falou para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então tem aqueles que começou bem e terminou mal, e tem aqueles que começou mal e terminou bem. Paulo, ele diz isso: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Terminou bem. Mas tem aqueles que deveria ser a nossa referência, que começaram bem e terminaram melhor ainda. Tem os que começaram bem e terminou mal. Tem os que começaram mal e terminou bem. Mas tem os que começaram bem e terminou melhor ainda. Quer um exemplo? Caleb começou bem e terminou melhor ainda. Gente, primeiro que ele já nasceu lá, hebreu, né? Da promessa. Quando chega o primeiro grande teste da vida dele, ele estava lá do lado do Moisés. Moisés manda ele espiar a terra, eles vão lá espiar a terra, 10 dá o negativo, mas ele e o Josué dá o positivo. Não, é aqui mesmo, aqui é o lugar. Todo mundo retrocede, os dois não. Daquela geração ninguém entrou, só os dois. Começou bem, terminou bem. Entraram, expulsaram os inimigos, e depois de 5 anos que eles tinham dominado a terra, o Caleb chega para o Josué e fala assim: escuta só, você lembra 40 anos atrás que o Moisés me prometeu me dar as montanhas? Lá em cima das montanhas viviam os gigantes, os enaquins. Pois me dá que eu vou lá, eu vou tomar posse. O Josué falou: pode ir, irmãos. Ele subiu a montanha, venceu todo gigante, tomou posse daquilo. Começou bem, terminou bem. A Bíblia fala de um juiz chamado Eude. Depois do livro de Josué, você vai ver o livro de Juízes. E fala de um juiz chamado Eude. A Bíblia não fala muito dele. A única coisa que esse cara era canhoto. Não fala se ele era bonito, se ele era alto. Não fala quase nada do Eude. Mas fala que ele era canhoto. Mas esse cara, os amalequitas estavam oprimindo o povo de Israel, estavam subjugando o povo de Israel. Sabe o que esse cara fez? Fez uma faca. Amolou a faca e pediu para falar com o rei dos amalequitas. O homem era um gordão. E ele estava sentado no vaso sanitário, irmãos. Ele entrou lá, foi lá pé por pé, enterrou a barriga na barriga, enterrou a faca na barriga do homem, matou e livrou o povo. Numa facada, o camarada livrou o povo da opressão que tinha. Numa peixeirada. Devia ser baiano, né? Ô, peixeirada bem dada aquela. Sério, irmãos, foi uma pancada só. Quer ver outro que começou bem e terminou bem? Eliseu. Começou bem, terminou bem. Camarada abriu uma fazenda, plantava, tinha 12 juntas de boi, estava dando tudo certo, não tinha motivo para largar nada. O Elias passa, ele recebe o chamado, segue, terminou melhor, fez o dobro dos sinais, dos milagres que o Elias fez. O Eliseu começou bem, terminou bem. Olha para o irmão que está do seu lado e diz que você vai terminar bem. Fala para ele assim: irmão, eu não sei como é que você começou. Fala para ele: irmão, eu não sei como é que você começou. Fala para ele assim: se você começou mal, você vai terminar bem. Amém, irmãos? Amém, queridos? Se você começou mal, você vai terminar bem. Mas se você começou bem, você não vai acabar mal, você vai acabar bem. Amém? Dá uma balançadinha aí. Eu estou achando que você é meio frio, não sei se é a temporada aí, né? Balança um ombro do seu irmão e fala: você vai terminar bem, rapaz. Anima, meu irmão. Você vai terminar bem. Amém, meus irmãos? Tem outro que terminou muito bem. Amós começou bem, terminou bem. Profeta Amós. Quer ver outro que terminou muito bem? Tiago, irmão de Jesus. Começou bem, mas ele morreu numa facada, mas morreu fazendo a vontade de Deus. Não tem coisa melhor para um servo de Deus do que morrer no centro da vontade de Deus, meus irmãos. Do que morrer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Repete assim, ó: comece bem, termine melhor ainda. Eu não sei quais são os seus planos. Eu não sei se você tem projeto. Eu não sei, né? Eu cheguei aqui, o Elias, o Ulisses, eu estou te chamando de profeta, tá vendo? Eu cheguei aqui, o Ulisses, eu gosto de vir aqui, o Ulisses, ele me dá um relatório da vida dele toda vez que eu venho cá, né? É um bom discípulo. E eu já cheguei aqui, ele disse: bispo, eu estava assim,
tal, um processo profissional, e um amigo meu foi embora para os Estados Unidos, me passou isso, tal, e eu estou com esse novo projeto. Gostei de ouvir, né? Porque ele já me deu um relatório. Tinha uns 7 meses que eu não via ele já me deu um relatório. Então eu quero te falar uma coisa, Ulisses. Começa bem, termine melhor ainda. Então, meus irmãos, seja na escola, seja no curso, seja na faculdade, seja na pós-graduação, seja no novo empreendimento, seja na empresa, seja num GC que você vai abrir, no discipulado, seja numa escola, seja na oração, seja no jejum, comece bem, mas termine melhor ainda. Porque esse é o padrão da Bíblia para nós. É assim que deve ser. É dessa maneira que nós temos que ter o objetivo. Fazer, sim, vamos fazer o melhor. Mas como é que nós vamos terminar? Melhor do que nós começamos. Então nós começamos essa igreja aqui, e até aqui tudo tem sido bom. Mas nós vamos melhorar mais ainda. Nós vamos crescer mais ainda. Esse prédio já não dá mais para nós aqui não, irmãos. O Lai tem conversado, nós temos cutucado, já vai se preparando, já vai encaixotando a mudança, porque não vai dar para continuar muito tempo aqui, irmãos. Por que você está falando isso, bispo? Porque Deus está mudando o tempo na vida dessa igreja local. Deus está mudando a sua cabeça, a sua mentalidade, seu entendimento. Deus vai fazer com que você veja de outra maneira aquilo que você viu normal até agora. Amém? Então volta lá para João capítulo 2. Aquele casamento começou bem. Quando começou a dar errado, aí apareceu a Maria. E é muito bom a gente ter mulheres de Deus, homens de Deus dentro da igreja. A Maria, quando percebeu que o negócio ia degringolar, porque o crente ele tem que ser atento, irmãos. Você não pode ser Maria vai com as outras, não. Então ela estava lá, quando ela viu que o vinho acabou, ao invés dela sair falando mal, ao invés dela criticar o pastor, ao invés dela criticar a liderança, nossa, mas naquela igreja os irmãos nem se preparam, nossa, naquela igreja o povo nem, ao invés, ela foi lá falar com quem podia resolver a situação. Então ela chega em Jesus e diz, olha, o vinho acabou. E Jesus nos dá uma lição na resposta que ele dá para ela. Ele diz assim, mulher, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Sabe o que ele falou para ela? Não. Como que você reage diante de um não? Como que você reage diante de um não? Quando Deus fala para você assim, não toca, não vá, não pegue, não entra, não saia, não mexe, não avance, não retroceda. Você sabe por que Jesus precisou morrer na cruz? Porque Adão e Eva não ouviram o não. Não é o limite que Deus coloca na sua vida para te proteger. Todo limite que Deus coloca na sua vida para te guardar. Irmão, se o Uzá não tivesse tocado naquela arca, ele estava vivo. Não até hoje, mas pelo menos mais um tempo. Cuidado. Porque Deus, quando fala não é maldade. Deus não está judiando de você. Ele está vendo o seu coração. Você está disposto a obedecer ao não de Deus? Porque a gente só quer ouvir sim. A palavra que você mais vai ouvir durante a sua vida é não. E até hoje a maioria de nós não sabe lidar com ela. Você vai falar com o pastor. Se ele falar não, você sai da igreja. Pastor, hoje eu queria cantar uma música especial. E mano, não vai dar porque já tem uma programação. Essa igreja não tem oportunidade. Pastor, eu queria fazer o projeto, queria montar na igreja uma escola. Uma vez nós estávamos falando de Serrinho, pastor Cleidivan lembra disso, pastor Leonardo está ali atrás, lembra disso também. Nós estávamos lá na igreja e tinha um irmão querido lá no nosso meio, professor de inglês, dos melhores que tem em Goiânia. E aí ele disse, nós podíamos abrir a igreja para dar aula para a comunidade. E nós podíamos montar salas para ensinar a comunidade, para qualificar a comunidade. E nós estávamos numa reunião, os meninos lembram disso. Eu falei, ótima ideia, vamos começar com aula de inglês, você podia dar aula de graça. Pergunta se ele sustentou. Nem quis mais continuar com a gente. Porque quando houve um não, muita gente não sabe lidar com ele. Mas o não.
talvez seja o que você mais precisa escutar. Talvez você está precisando ouvir Deus falar com você um não nessa noite. Talvez não de não vá, mas talvez seja um não de não é assim que eu te quero daqui para frente. Não é assim que você deve se comportar daqui para frente. Não é dessa maneira o projeto que eu tenho para você. Porque, meus irmãos, nós temos que começar bem e terminar melhor ainda. Quando Jesus fala para Maria, não é chegada a minha hora, ao invés dela emburrar, porque ela podia ter dito, peraí, você está pensando que você é o quê? Eu sou sua mãe, menino. Se eu falasse um troço desse para minha mãe, eu ficava sem os dentes da frente. A minha mãe era boazinha, mas me batia de cabo de vassoura quando eu fazia essas coisas, teimosia. Ela chamava de malcriação. Ai de mim se eu falasse desse jeito. Quando Jesus fala para ela assim, mulher, não é chegada a minha hora, ela humildemente sai, e sabe o que ela fala? Ela chega no meio dos servos, porque somente servos têm essa característica, obediência. Só servo tem a característica de obedecer. Então ela chega no meio dos servos e fala assim para eles, olha, façam tudo que ele mandar. Ela foi humilde, ela não se levantou, ela não disse assim, façam tudo que eu mandar. Eu vou perguntar para ele e vem cá dizer para vocês o que fazer. Ela não falou isso. Faça tudo que ele mandar. É ele, não eu. Ela falou isso. Como ali havia pessoas obedientes, Jesus então se aproxima delas e pede para elas esvaziar aquelas talhas e encher novamente de água limpa. Eles enchem e há uma transformação. A água se transforma em vinho. Não porque Jesus orou, água, transforme-se em vinho. Não foi assim. Mas foi a obediência daqueles homens e mulheres que estavam servindo que salvou aquele casamento. A presença de Jesus fez o milagre. Mas o que conduziu o processo foram aquelas pessoas que estavam ali para servir. Irmãos, se houvesse uma Maria aqui no nosso meio, quem será que ela podia procurar entre nós e dizer isso? Faça tudo o que ele vos disser. Quais seriam os servos? Se houvesse uma Maria no nosso meio aqui, e ela saísse procurando aqui, cadê um servo? Cadê um servo? Porque servo não é quem fala. Servo não é quem tem título de diácono. Servo não é o mais antigo. Servo não é o que fica lá na porta. Servo é quem obedece. Eu vou em muitas igrejas. Eu vejo pessoas lá na porta vivendo vida de pecado. Eu vou em muitas igrejas. E eu vejo gente que senta nas primeiras fileiras em adultério. Eu vejo gente que sobe no púlpito desviado. Servo é quem obedece o que ele manda. Servo não é quem faz o que eu quero. A irmã chegou em mim e falou, bispo, você vai falar lá, você quer que eu traga um energético para você, água com gás, gelo e limão, ou se você quer que eu traga uma água gelada? Eu falei, não, minha filha, uma água comum. Não sei de onde vocês tiraram esse negócio que tem que ser especial, mas é água comum, natural. Eu sei que ela queria me agradar, mas servo não é quem quer agradar o pastor ou os irmãos. Servo é quem faz o que ele manda. Vocês estão ouvindo, irmãos? Esse casamento terminou bem porque tinha servo dentro desse casamento. Gente disposta a obedecer o que ele falou para fazer. E você vai dizer assim, mas bispo, eu tenho que obedecer até as coisas desagradáveis, até as coisas ruins eu vou ter que obedecer? Gênesis 36, versículo 24, fala de um cara chamado Aná, ou Anã, o acento lá é agudo, então para mim é Aná, eu acho que é Aná o nome dele. O nome desse rapaz era Aná. Diz que esse Aná, tem gente por aí, Gênesis 36, 24? Já pôs. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto
quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Gente, ser pastor de ovelha não é fácil, porque você não sabe, mas ovelha morde. Ovelha não arranca pedaço igual cachorro. A ovelha, quando morde, o dente dela faz assim, ó, não arranca pedaço, mas magoa. Sabia disso? Morava na Espanha, nós tínhamos uma célula numa fazenda, o irmão criava ovelha, e ele mostrava para nós a batata da perna dele toda roxa. A ovelha morde, ela não arranca o pedaço, faz assim, ó, magoa. Tem muito pastor magoado com ovelha. Esse cara, apesar de pastorear ovelha parece ser fácil, esse cara, o Aná, pastoreava jumento. Jumento. Se pastorear a igreja não é, se pastorear a ovelha não é tão fácil, imagina pastorear jumento. Tem algumas pessoas que se aproximam de mim, ai, bispo, aqueles irmãos lá em tal lugar, não sei, e eu lembro sempre desse Aná. Tem gente que chega para mim e fala, lá no meu GC, na minha célula, os irmãos não querem nada com nada, e aí eu lembro desse Aná. Olha, irmãos, muitas vezes, quando você é fiel na tarefa difícil, Deus te abre uma grande porta de bênção na vida. O cara achou as fontes termais no deserto. Você sabe o que quer dizer isso? No deserto, fontes termais, lugar de cura, água medicinal. Esse negócio era extremamente valioso. Mas como que ele achou? Quando ele aceitou a tarefa desagradável. Quando eu encaro as tarefas ingratas, os resultados são sempre extraordinários. Quando eu aceito a direção de Deus e encaro aquilo que parece ser ruim, difícil, aí é que Deus vai fazer o extraordinário na minha vida. O Anás é um exemplo, eu li para você aí, o exemplo dele. O camarada cuidava de jumento lá no meio do deserto, e aí ele acha quem? Fontes. Quer ver outro? Jesus nasceu, e o propósito de Deus para Jesus nunca foi ser carpinteiro. Nunca foi. O propósito de Deus para Jesus era que ele se tornasse o profeta, aquele que ia anunciar a palavra, aquele que ia falar, e o propósito de Deus era salvar o mundo. Durante 30 anos ele não reclamou, ele foi carpinteiro enquanto ele teve que ser carpinteiro. Ele não murmurou. Por que ele não reclamou e não murmurou? Porque Deus habita no meio dos louvores. Quem é que habita no meio da murmuração? Deus habita no meio dos louvores. Amém? Então quem habita no meio da reclamação? Então antes de você reclamar que eu estou demorando, cuidado de você não comer o churrasco outro. Estão comigo, gente? Volta lá. Então Jesus encontra servos e ele diz, esvazia, enche de água, leva para o Messala. Quando o Messala prova, esse casamento se torna um testemunho tão grande, esse casamento fica tão famoso, que já vai 2000 anos, nós estamos falando dele. Começou bem, terminou melhor ainda. É isso que Deus tem para a sua vida. Ele está fazendo, mas vai ficar melhor do que era. Ele está movendo, mas vai ficar melhor do que era. Então eu vim aqui nessa noite dizer isso para o Lion, para a Poliana, para todos vocês. Começou bem, mas vai terminar melhor ainda. Começamos bem, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos até o dia da volta de Jesus, e a Igreja Luz para os Povos aqui em Hidrolândia, ela vai fazer a diferença na vida dessa cidade. Todo mundo nessa cidade vai saber que tem uma igreja Luz para os Povos aqui, e o povo vai falar assim, é Luz para os Povos, a igreja daquele pastor doidão? É essa mesmo, o nome dele é Leão, né? É ele mesmo, daquela pastora abençoada, daquela pastora bonitona abençoada, é ela mesmo. Todo mundo vai saber quem são vocês, porque nós começamos bem e nós vamos terminar melhor ainda. Mas escute, a festa não acabou. Foi isso que Jesus falou para Maria. Quando ela chega lá e fala, acabou o vinho, ele fala, o vinho acabou, a festa não chegou a hora ainda. Não desespera, dificuldade vem, luta vem.
intempéries vêm, mas não acabou ainda. Deixa eu te falar de uma outra festa. Eu não gosto muito de começar a pregar com hora marcada para acabar, porque o trem vai puxando, aí os irmãos ficam com raiva de mim. João capítulo 5. João capítulo 5. Acho que é o versículo 1. Coloca lá. Passadas estas coisas, havia uma festa. Nós não estamos em festa? Vamos pular de festa. Havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém, põe o 2, o 3. Ora, existia ali uma porta das ovelhas. Deixa eu só te explicar uma coisa. Sabe por que Jesus começou o sinal dele em Caná da Galileia? Não sabem? No capítulo 1 de João, ele começa a chamar os discípulos, e ele chama lá um dos discípulos, e o camarada está debaixo de uma figueira, e Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira orando. E aí ele fala assim: então vejo que você é profeta. E Jesus fala para ele assim: só porque eu te vi debaixo da figueira, você me chama de profeta? Você ainda vai ver antes de cair do céu, não sei o que e tal, você ainda vai ver muita coisa. E esse camarada, ele era lá de Caná da Galileia. Então Jesus vai lá para começar, para mostrar para eles quem era ele. Aqui, havia uma porta das ovelhas, haviam 12 portas. Eles estão indo, é a festa da Páscoa. Eles estão indo, os discípulos querem entrar pela porta formosa, tinha um arco dourado. Eles querem entrar pela uma porta dourada. Jesus fala: não, vamos entrar pelas portas da ovelha. Dá a volta para entrar nas portas das ovelhas. A porta dourada era o glamour, todo mundo entrava por ali bem vestido, todo mundo entrava desfilando. E na porta das ovelhas, ninguém queria entrar, porque era onde o povo entrava com as ovelhas para o sacerdote fazer sacrifício. Então tinha lá os estrumos das ovelhas, a urina das ovelhas, a sujeira, fedia. E Jesus falou assim: antes de nós entrar pela porta dourada, vamos entrar mais humilde. Eu nunca fui em Jerusalém, mas eu ouvi o pastor Luiz contar isso, que há uma igreja ortodoxa lá em Jerusalém, que a porta é dessa altura. Só tem uma porta para entrar, a porta é dessa altura. De propósito. Não é porque o povo é anão, não é isso. É que lá eles têm um princípio. Para entrar na presença de Deus, todo mundo precisa se humilhar. Para estar na presença de Deus, todo mundo precisa aprender a se humilhar. Não foi isso que o João Batista falou? Que ele cresça e eu diminua. E olha que Jesus disse que o João era o maior de todos. Ele disse: nasci de mulher, ninguém foi igual a ele. E o cara que era o maior de todos, Jesus que disse, ele fala assim: importa que ele cresça e eu diminua. Por que eu tenho que diminuir? Porque eu sou o maior de todos. E os princípios de Jesus é que o maior serve o menor. Então nessa festa aqui de João capítulo 5, a festa não acabou. A festa continuou. Por quê? Porque eles pegaram a porta da humildade. Não foi a da soberba, não foi a do glamour, não foi a do já ganhou, não foi nós damos conta, nós somos melhores. Não, foi a porta da ovelha. Porque todos nós aqui somos ovelha do mesmo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Esse pastor dá a vida por nós. E a Bíblia diz, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém, meus irmãos? As minhas ovelhas não frequentam só no domingo. As minhas ovelhas não vêm só trazer dízimo. As minhas ovelhas não estão só na reunião de oração. Elas me seguem. Elas caminham comigo. E é muito importante isso na nossa vida. Lucas 14 fala de uma outra festa, banquete. Diz que o homem deu um banquete. Então ele chamou as pessoas para a festa. Olha, eu vou dar um banquete, vou dar uma festa. E talvez alguns que você chamou para a festa tenha dito a mesma coisa para vocês que disseram para Jesus. Então o primeiro disse: olha, eu me casei agora, então eu não posso ir. E o outro disse assim: olha, eu comprei uma junta de bois, eu preciso experimentá-la, não posso ir. E o outro disse assim: olha, meus pais, tal, tem que, não posso ir. Era uma festa, que muita gente deu desculpa para não estar lá. Olhando pelo número de cadeiras que está aqui do lado de fora, eu sei que vocês esperavam um número maior de pessoas que não vieram. E sabe por que elas não vieram? É essas desculpas. Esses aí que começa bem e termina mal.
É esses que não vêm, que não estão, que não seguem, que não querem, que sempre tem uma desculpa para não estar, são os que começam bem e terminam mal. Mas graças a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Louvado seja Deus por você que está aqui hoje. Porque são esses que começam bem e terminam melhor ainda. Às vezes até começa mal, mas termina bem. Mas os que começam bem vai terminar melhor ainda. Amém? Então vira para o seu irmão, você vai terminar bem. Fala para ele, olha, a história lá de João 2, a festa virou um testemunho. Tem 2000 anos que o povo não para de falar dessa festa. Meus irmãos, nós vamos ficar pelo menos até o próximo aniversário dessa igreja falando desse aniversário. Amém? Em nome de Jesus, fica de pé, querido. Já judiei muito de vocês. Mas antes da gente passar para outra etapa, outra parte do culto, eu queria fazer uma oração. Aliás, eu queria convidar você para fazer uma oração. Eu queria pedir para você, hoje é festa. Então a gente não pensa muito em nós. A gente tem que pensar nos outros. Quando a gente vai em festa, vou te ensinar um princípio de crente. Qual é o único rosto que eu não estou vendo aqui hoje? Você não pode falar, minha nora sabe tudo que eu falo. Qual é o único rosto que eu não estou vendo aqui hoje? O meu. Qual é o único rosto que você não está vendo aqui? O seu. Sabe por quê? Quando chegar a sua hora, você deve ser o último a ser servido. Amém? O último. Sirva todo mundo que você está vendo primeiro. Depois, você. Amém? Só que antes da gente passar para essa fase, eu queria convidar você para a gente orar. Só que você não vai orar por você não, você vai orar por alguém. Então eu vou te dar liberdade de você sair do seu lugar, chegar perto do irmão assim que você acha que você está precisando, dar um abraço nele. Tem alguns irmãos que chegou depois que nós tínhamos começado, então talvez você está precisando chegar perto desse irmão, dar um abraço. Talvez você está precisando chegar perto do pastor e da pastora, do lá e da Poliana, e dar uma palavra para eles. Então, eu vou deixar você chegar perto de alguém que você vai orar com essa pessoa aí. Amém? Amém? Então, você vai falar para ela assim antes de orar: meu irmão, eu não sei como você começou, mas eu quero profetizar que você vai terminar bem. Amém? Fala para ele: eu vou profetizar que você vai terminar bem. Se você começou bem, vai terminar melhor ainda. Mas se você não começou bem, Deus vai transformar isso aí da água para o vinho. Passa a mão no ombro desse irmão. Você vai orar por ele agora. E vai dizer: Senhor, a festa na vida do meu irmão não acabou. Transforma a vida dele hoje da água para o vinho. Vamos orar. Ora com esse que está do seu lado aí. Ora com esse irmão que está perto de você. Começa a interceder pela vida dele. Começa a declarar sobre a vida dele. E dizer: Senhor, eu não sei como ele está, mas eu clamo a Deus para o Senhor fazer uma obra. Transforma a vida dele da água para o vinho. Leva ele, ó Deus, a ter uma experiência com o Senhor nessa noite que ele ainda não teve. Leva ele, ó Deus, a experimentar, ó Deus, sobre a sua vida algo especial. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, eu declaro sobre a vida do teu filho, da tua vida, o Senhor vindo, cumprindo o teu propósito, cumprindo a tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra todo laço, toda mentira, todo levante, toda arma forjada, aquilo que não vem do Senhor, caia por terra agora, toda arma forjada do inferno, todo plano de Satanás, toda opressão, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, caia por terra, seja agora desfeito. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, visita ele, ó Deus, com o teu Espírito, traz sobre ele, ó Deus, o teu Espírito. Vem, Senhor, com uma unção especial nessa noite, ministra ao coração do meu irmão, Senhor, a tua palavra, leva ele, ó Deus, a entender que o Senhor está levando ele a um novo tempo, o
Senhor está levando ele a um outro nível. Pai, isso exige dele uma resposta nova. Em nome de Jesus, eu declaro sobre ele uma unção de capacitação, o poder do Senhor, a vida do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre a vida do meu irmão nessa noite, Pai. Eu oro, ó Deus, pela casa dele. Eu oro, ó Deus, pela família dele. Eu oro, Senhor, pelo trabalho dele. Eu oro pela vida espiritual dele. Eu oro, ó Deus, pelo ministério dele. Eu oro pela vida financeira dele. Deus, em nome de Jesus, toma ele aqui nessa noite. Espírito Santo, tira ele de um lugar e leva ele a outro lugar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão.